graça do Senhor para todos os professores e professoras do Ministério Pentecostal Fé em Ação. Eu vim aqui nesse vídeo breve e curto para explicar para vocês 2 projetos que nós vamos colocar em prática no ano de 2023 na nossa EBD. Para as crianças maiores, nós vamos incentivá-las a fazer o devocional diário em casa. Então, o primeiro material que a gente vai usar, que você já vai precisar imprimir aí na sua primeira lição, é o Plano de Leitura Bíblica Jesus em Ação. Nesse plano, as crianças vão ser desafiadas a ler todo o livro de Marcos. Então, são 30 dias. A cada dia vai estar aqui o texto que ela precisa ler, tem algumas atividades e perguntinhas para responder, e cada dia que ela for lendo, ela vai pintando o número que está em branco, ela vai pintando, indicando que ela está fazendo a leitura corretamente. Então, você vai receber esse arquivo em PDF do plano de leitura bíblica, e aí você vai imprimir em frente e verso, igual eu estou mostrando aqui, ó, um para cada criança da sua classe. Aqui no caso é indicado para os maiores, acima de 6 anos, de preferência aquela criança que já está completamente alfabetizada, já tem autonomia para ler a Bíblia, e aí a gente vai dar esse incentivo. Quando a gente terminar esse plano, que só são 30 dias, nós vamos disponibilizar outros planos de leitura para que a criança prossiga lendo a Bíblia durante todo o ano de 2023. Outra dica importante que você vai ver lá no estudo dos maiores é adotar um caderninho de devocional ou caderninho de oração. Então você vai receber no estudo esse arquivo aqui, e a sugestão é que você pode conversar com as famílias, com os pais, com as mães, e pedir que ele forneça, que a própria família forneça para a criança algum caderninho. Pode ser um caderno novo ou pode ser um caderno que eles vão de repente reciclar, reutilizar. Pode ser nesse formato ou menorzinho, você só precisa se atentar que você vai imprimir essa capinha aqui para colar, no caso, na primeira folha em branco do caderno, né? Então tem que caber dentro do caderno, tá? Mas aí você faz a impressão no tamanho que for necessário. E para que esse caderno? Esse caderno vai ser um incentivo que a família vai dar para que a cada dia a criança leu a Bíblia, então ela vai marcar aqui no caderninho o que ela leu. Se tiver algum versículo que ela gostou, ela vai anotar o versículo que ela mais gostou. Ela pode anotar o versículo que foi estudado na sala, na EBD, para que ela possa em casa estar memorizando esse versículo. E ela também pode anotar pedidos de oração. E aí o professor na sala da IBD também pode estar disponibilizando 2 ou 3 pedidos de oração para as crianças estarem orando ao longo da semana em casa, tá bom? Então esse é o projeto para os maiores, que eles aprendam a fazer esse devocional bíblico na sua casa, diariamente, e aí você pode orientar a família. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, a família pode acompanhar, pode ver se a criança entendeu, como que é para fazer e tudo mais. Pode ler a Bíblia junto com ele nos primeiros dias, mas o ideal é que a criança maiorzinha já consiga fazer esse momento devocional sozinho, só ela e Deus. Então, da segunda semana em diante, a mãe ou o pai pode só lembrar, né? Você já fez seu devocional hoje? Tá na hora, foi essa hora que a gente combinou e tudo mais. E propiciar ali um momento tranquilo para que a criança consiga fazer e falar. Se você lê alguma coisa que você não entendeu, quiser perguntar para mim, ou quiser conversar com a professora da escola dominical, pode conversar com ela, tá bom? E para os menores? Para os menores, a gente vai fazer a maleta Jesus em Minha Casa. Como que funciona essa maleta? Primeiro, a maleta você pode usar qualquer caixa que você tiver. Aqui, no caso, essas duas são caixas de sapato, tá? E aí você vai decorar também com o que você tiver, adesivo, EVA, o que você tiver, vai escrever, né, o nome do projeto, Jesus em Minha Casa, vai fazer um desenhinho, vai decorar de acordo com a sua criatividade. Vocês também vão receber algumas fotinhas aí de referência, tá bom? Essa maleta, gente, ela é um pouco diferente, porque a criança menor, no caso até 5 anos, ou os que não sabem ler, no caso, eles vão ser incluídos nesse projeto da maleta.
E aí ela vai receber a maleta uma vez ao mês. Então, no domingo da escola dominical, a professora, por exemplo, se você tem 4 maletas, então você vai chamar 4 crianças da sua sala e vai entregar uma maleta para cada uma. E aí ela vai levar para casa a maleta, vai ficar com ela a semana toda e no próximo domingo ela vai devolver a maleta e aí você vai repassar para as outras crianças. O objetivo é que pelo menos uma vez ao mês a criança receba a maleta na casa dela. Então, quantas maletas você vai precisar? Vai depender do número de crianças que você tem. Por exemplo, se você tem 8 crianças, então você vai precisar de pelo menos 2 maletas. E aí elas vão levando no primeiro domingo, 2 levam, no outro domingo outras 2, até que no final do mês as 8 crianças receberam a maleta. E no mês seguinte, volta de novo pro primeiro, tá bom? Então, o que vai dentro da maleta? Dentro da maleta vai o roteirinho para a família fazer o culto no lar, que é Jesus na minha casa, né? Então vai as fichinhas, ó, que ensinam o que precisa ter no culto no lar. Aqui tá o arquivo, igual você vai receber, tá bom? Tem aqui um reloginho que ensina a oração, como que a família pode fazer para estar ensinando a oração para a criança. Tem um dado com alguns pedidos de oração, orar pelos amigos, orar pela família, orar pelos desempregados. E aí ela fica mais ou menos assim, ó. Também, claro, né? Vai um livrinho com uma história bíblica para a família ler para a criança na hora do devocional. Essa história, gente, tem várias opções. Você pode usar esses livrinhos impressos, que são baratinhos para quem tem livraria, tem como comprar pela internet. Você pode usar, no caso, para os menorzinhos, bebezinhos, pode colocar uma bíblia de bebezinho, né? E aí essa bíblia vai rodiziar por todas as casas. Ou você pode ainda imprimir da internet uma história curtinha, pequenininha, que seja de acordo com a faixa etária da criança. E depois você vai imprimir também atividades para a criança, no caso, fazer. Essa daqui já está feita, né? Que a minha filha já fez. Atividades para a criança estar pintando sobre a história, ó, aqui sobre a Arca de Noé, uma da família, vai orar pela família, então vamos pintar a família. Aí você pode colocar materiais de pintura, porque nem todas as crianças devem ter, então é interessante ter na maletinha uma caixa de giz de cera, uma caixa de lápis de cor, alguma coisinha. Você pode estar colocando outros versículos para decorar. E aqui as fichinhas, ó, aquelas mesmas fichinhas que eu mostrei para vocês, só que aqui a irmã já imprimiu as fichinhas e ela passou aquele papel contact em cima. Porque você pode mandar plastificar numa papelaria? Pode, mas se você não quiser, você pode passar o papel contact em cima e aí ela vai durar mais. E aí você coloca aqui, ó, aqui não tá na sequência, né, que eu tô começando pela oração final. Por exemplo, o que vai ter no culto no lar? Ah, vai ter a oração inicial, então a família vai saber. Primeiro a gente ora, depois a gente canta um louvor, depois faz uma oração em grupo. Na hora de fazer essa oração em grupo, eu posso usar o recurso lá do dado da oração. Nós vamos orar por quê? Vamos jogar o dado para ver o que a gente vai orar. Ah, vamos orar pela igreja, certo? Depois, na hora da leitura bíblica, a família vai ler a historinha, vai ler o livrinho que você sugeriu. E aí vai fazer o devocional, que seria a atividade, né, para a criança pintar. A família pode contar algum testemunho, alguma bênção que quiser contar, cantar mais algum louvor e depois fazer a oração final para encerrar ali esse momento do culto da família. E dentro da maleta tem outras possibilidades, que depois você pode estar colocando outras coisas. Então, várias sugestões, colocar massinha de modelar, colocar adesivo, colocar várias coisas divertidas para a criança. Só que assim, não coloquem tudo no primeiro mês. Porque se você coloca tudo no mês de janeiro, fevereiro, março, lá para abril, maio, o que você vai ter de diferente para colocar nessa maleta? Então, sempre guarda aí algumas cartas na manga e vai pensando. E aí pensa, ó, se em janeiro você mandou a história da Arca de Noé, em fevereiro você vai ter que mudar. Você vai ter que mandar outro livrinho com uma história diferente e uma lição diferente, porque a criança não vai gostar de fazer a mesma lição e ler a mesma história com a família dela. E uma coisa também que a gente colocou, que você pode mandar dentro da maleta,
você pode mandar uma cartinha para a família, explicando da importância dela ler a Bíblia com seu filho, dela orar, dela fazer esse culto familiar, né, do Jesus no meu lar. Tá bom? Esse modelo da carta a gente não colocou, porque eu acredito que a questão de carta, de recadinho, ele dá mais resultado quando o professor fala diretamente, fala o nome da mãe, irmã Maria, estamos muito felizes que você está participando do nosso projeto, esperamos que seja uma bênção para sua filha, Carol, Tiago, aí coloca o nome das crianças. Lembrando, se você vai mandar a maletinha para uma casa que tenha mais que uma criança, então você vai ter que colocar mais de uma atividade aqui dentro. Mesmo que as crianças não tenham a mesma idade, mesmo que as crianças não sejam da sua sala, né? Porque as outras crianças maiores vão querer participar e o objetivo é que a família inteira faça esse culto. Então aí você acrescenta outras folhinhas para que os irmãos, os priminhos que moram na mesma casa, que possam também estar participando aí da atividade. Aí aqui a gente tem outro exemplo, né? Mas é só mais coisas diferentes, ó, que vocês podem estar colocando também. Tem outro livrinho e outras atividades. Mas é basicamente isso, gente. Estamos orando por esse projeto, contamos também com a oração de vocês e acreditamos que esse projeto vai ser uma bênção para os lares e para a vida das nossas crianças, em nome de Jesus. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem perguntar, tá bom? E a gente vai tirando as dúvidas e vai ajudando aí para que todos consigam iniciar o projeto ainda em janeiro de 2023. Deus abençoe a todos e a graça do Senhor Jesus.